Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Bom, como eu tinha acertado com vocês, hoje eu fiquei meio impossibilitado de ministrar essa aula presencial, tá? Então a gente vai fazer essa aula remota. Estou gravando esse vídeo, vou postar lá no YouTube. E aí vocês vão assistir ou no YouTube ou por aqui mesmo pelo grupo. Aqui acho que vai ficar um pouco grande, mas vamos começar. Boa tarde a todos. Boa noite a todos. Hoje a nossa aula vai ser sobre tolerância dimensional. Vamos falar um pouco sobre tolerância, está contemplando a disciplina de tecnologia mecânica, tá? Mas é algo que é extremamente importante porque vai estar presente aí em tudo que a gente estiver falando aí sobre a nossa fabricação mecânica, tá? Como assim? Todos os componentes normalmente que nós fabricamos, eles são fabricados e produzidos para trabalharem em conjunto. Tem um exemplo aí que eu dei dessa primeira imagem, onde nós temos um rolamento montado em um eixo, tá? Então, para que esse rolamento entre nesse eixo, a gente precisa observar duas coisas. Ele não pode ficar folgado, que vai gerar atrito entre o eixo e a pista interna do rolamento, e nem ele pode entrar muito apertado, que pode ser que na hora que ele for ser prensado, ele fique pesado e danifique o rolamento ou danifique o próprio eixo. Existem alguns componentes, como mancais de deslizamento, que eles necessitam também de medidas específicas, onde as buchas elas vão com o tempo se desgastando, mas o eixo que é fabricado nela foi feito para que ela se ajuste da melhor forma, de uma forma como que ele deslize, mas que também não tenha folga excessiva. Então, tudo que quanto a gente fabrica precisa de uma tolerância. É aquele mais ou menos. Eu fabriquei uma peça com 30 milímetros, mas vamos dar uma tolerância aí de 5 centésimos, que seria basicamente a resolução do paquímetro que você está medindo. Então, ela poderia ter, se ela tem 30 milímetros, ela poderia ter 29,95 até 30,05. Tá? Então, entre 29 milímetros e 95 centésimos ou 30 milímetros e 5 centésimos. Mas isso de acordo com o paquímetro. Mas alguns outros instrumentos de medição têm precisões maiores, têm resoluções maiores, no caso menores, né? Mais estreitas. E alguns componentes mecânicos precisam ter medidas cada vez mais precisas. Por exemplo, a gente vai ter aí, para que vocês entendam, um motor de um carro. Um motor de um carro, ele trabalha ali com a folga entre pistão e cilindro, uma folga máxima de 5 centésimos. 5 centésimos de milímetros são aproximadamente 2 fios de cabelo, porque um fio de cabelo mede em torno de 2 centésimos, 2 fios de cabelo dá 4 centésimos. Então, é a máxima de 2 fios de cabelo e meio. Então, você vê que é uma folga muito pequena. Então, para isso, existe um estudo da tolerância das dimensões, que isso vai vir apresentado no desenho técnico da peça que vocês vão fabricar, ok? Então, para a gente entender logo algumas características do que a gente está falando em relação à tolerância dimensional. Já peço desculpa a vocês por ter esse fundo branco, que devido ao que eu tinha informado a vocês, não tive tempo de preparar um slide mais bem elaborado, tá? Mas eu creio que não vai ser o maior problema para nós o fundo do slide, tá? Então nós precisamos pensar em algumas coisas quando a gente fala de tolerância dimensional. No desenho técnico, a gente vai ter uma cota. Essa cota, ela vai ser chamada na tolerância de dimensão nominal. Cota do desenho. Quando você pega um desenho técnico, que você vai lá na cota e encontra um valor, por exemplo, de 25 milímetros, a peça que você vai fabricar, obrigatoriamente, ela não vai ter 25 milímetros. Tá? Isso é a dimensão nominal, tá? O nominal, o padrão. Mas sabemos que, de acordo com o processo de fabricação, de acordo com o instrumento que você está usando, as máquinas, a folga das máquinas,
A gente vai ter medidas que podem sair um pouco desse valor aí da cota do desenho. E aí ela não pode sair muito, porque senão o seu produto vai estar fora dos padrões especificados pelo fabricante. Então, a gente precisa sempre pensar o seguinte: eu tenho um valor padrão e existe uma tolerância em torno desse valor padrão, que são chamados de afastamentos, tá? Afastamentos. Que a gente pode ter dois tipos de afastamentos: o superior e o inferior. São os afastamentos que existem. Então vamos lá, vamos pegar uma cota de um desenho. Vamos dizer que a gente tem uma cota que seja assim, ó, 50 milímetros e apareça pra gente assim, ó, mais 0,02 e apareça assim menos 0,02. Quem é o afastamento superior? É essa medida. Quem é o afastamento inferior? É essa medida. Então esse aqui é o inferior, esse aqui é o superior. Então, o afastamento superior, ele vai dar a dimensão máxima. O afastamento inferior, ele vai dar para nós a dimensão mínima. Quando eu pego 50 milímetros e somo com o afastamento superior... Eita, errei aqui, ó. Deixa eu pegar uma borracha aqui. E eu venho com o afastamento superior, aqui ó, 0,02, eu vou ter 50,02. Isso aqui é a minha dimensão máxima, tá? Consequentemente, se eu usar o afastamento inferior, fizer 50,00 menos 0,02, eu vou ter 49,98. Então, essa aqui, tá, é a minha dimensão mínima. Eu já peço desculpa a vocês pela minha letra horrível, porque eu não sou muito acostumado a trabalhar com essa mesa, tá? No quadro, na lousa, ainda sai algo melhorzinho, mas no computador não sai. Já tentei, mas não sai, tá? Então, vamos ficar aí com essas informações. Vamos relembrar. Dimensão nominal é igual a cota do desenho. Então, afastamento superior é a tolerância para cima, afastamento inferior a tolerância para baixo, tá? São os valores que vão estar indicados aqui na cota, tá? E existe uma outra coisa que a gente vai chamar de dimensão efetiva. Dimensão efetiva, diferente da dimensão nominal, é a dimensão da peça. Fabriquei a peça, era para ter de 50,02 a 49,98. Minha peça, quando eu terminei, ela estava com a medida de 49,99. Então essa aqui, ó, é a minha dimensão efetiva, ok? Então dimensão máxima é o máximo valor que a peça pode ter, dimensão mínima o mínimo valor, ok? Dimensão nominal, cota do desenho. Tranquilo até agora? Espero que sim, tá? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí. Quero que vocês observem uma coisa. É possível em alguns momentos que eu tenha como isso aqui, ó, um rolamento montado sobre um eixo que ele deva ficar travado no eixo. Essa pista aqui, ó, que fica em contato com o eixo, precisa ficar fixada ao eixo.
Se ela não ficar fixada ao eixo, eu vou ter desgaste do eixo. Então ela precisa entrar sob pressão. Ela precisa entrar com interferência. Na hora da montagem, ela precisa entrar com interferência. Precisa ser pesado. Não dá para só chegar e encaixar. Não dá, tá? Não dá para fazer isso. Então eu preciso que ela entre pesada. Então quando eu tenho uma... Deixa eu apagar logo isso aqui, só para ficar tudo. Quando a gente tem uma situação em que o eixo é maior que o furo, tá? O eixo é maior que o furo, ó. O eixo, ele tá tocando mais ou menos nessa região aqui, ó. Muito maior que o furo. Vocês acham que isso aqui entra fácil? Tá? O eixo maior que o furo, ele vai entrar pesado, ou muitas vezes ele nem vai entrar. Então eu vou precisar fazer o quê? Fazer com que esse furo aqui, ó, ele aumente de tamanho. E aí, como vocês conhecem, aí vocês feras na física, para que esse furo aumente de tamanho, eu preciso aquecer. Então pego esse rolamento, essa bucha, essa engrenagem, coloco em um dispositivo chamado indutor, tá? Ele vai, através de indução eletromagnética, ele vai aquecer esse rolamento, tá? O rolamento vai expandir o furo e assim eu vou conseguir montar esse eixo nesse furo. Algumas vezes a gente só com soprador térmico a gente consegue produzir esse aquecimento, quando é pouco, tá? Outras vezes tem que ir para o indutor. E outras vezes a gente precisa da prensa. Você segura o furo, essa região do furo, se é um rolamento, se é uma engrenagem na prensa, e vem com o eixo e introduz ele no furo, tá? Isso aqui é um ajuste com... Eita, perdi. É um ajuste com interferência. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então isso aqui, ó, vou chamar aqui de... Tentar escrever bonitinho. Ajuste com interferência, tá? Quando o eixo é maior que o furo. Vamos pensar outra situação agora. Eu tenho um eixo aqui, ó, que ele vai ser menor que o furo. Menor que o furo. O furo, tá? Ele é maior que o eixo, ó. Sempre que o furo é maior que o eixo, vocês acham que isso fica folgado ou fica apertado? Pensem. Respondendo já, o eixo, quando ele entrar, ele vai ficar folgado, ó. Ele vai ficar sambando ali, ó, dentro do furo. Sambando, que eu estou dizendo, é uma forma grosseira, tá? Que normalmente não fica sambando. Mas ele vai entrar suave. Você introduz ele aqui na entrada e você, com a própria mão, você consegue colocar ele para dentro. Colocar o eixo dentro do furo. Então esse tipo de ajuste é um ajuste chamado de ajuste com folga, tá? Quando o eixo é menor que o furo maior que o eixo. De toda forma aqui a gente vai ter uma folga, tá? Onde é que a gente vai ver isso? Uma bucha de deslizamento, por exemplo. Esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma bucha de deslizamento, onde o eixo que vai trabalhar aqui dentro dessa bucha, ele precisa rotacionar, ele precisa deslizar. Então, se ele desliza, é um ajuste com folga. Em outras situações, eu vou ter uma medida aqui do eixo que tem aproximadamente as mesmas dimensões do furo. É como se fosse o limiar entre a medida do furo e a medida do eixo. Como se as medidas elas fossem quase que iguais, tá? Quase iguais. Então, esse tipo de ajuste, a gente vai ter a nomenclatura de ajuste incerto. Incerto realmente, e não tenho certeza. A hora ele pode estar apertado, a hora ele pode estar folgado. É o limiar ali entre as dimensões de furo e as dimensões de eixo. Ok? Tranquilo? Vamos para o próximo slide.
Essa tolerância, tá? Ela é padronizada. Ela é padronizada de acordo com uma NBR, tá? E essa NBR, ela vai separar, ela vai dividir a tolerância de acordo com a qualidade do trabalho que você está executando, tá? Como assim a qualidade do trabalho que você está executando? Veja, em algumas situações, para algumas situações, alguns trabalhos, eu vou ter que usar uma tolerância tão pequena, que às vezes os próprios instrumentos de precisão têm dificuldade de fazer essa medição. Instrumentos precisos têm dificuldade de realizar essa medição, tá? Então, eu vou ter que chamar essa tolerância aí, chamada de mecânica extra precisa, tá? Então, essa tolerância para mecânica extra precisa, ela vai fabricar o quê? Calibradores, ela vai fabricar peças de extrema precisão, componentes de máquinas que não podem ter, vamos dizer assim, erros, tá? E a gente chama de IT, esse padrão, esse parâmetro, tá? A gente vai chamar ele de IT, que aí vai ser IT01, IT0, IT1, IT2, IT3. Quando esses ITs eles vão aumentando, eu vou diminuindo, vamos dizer assim, a qualidade. Não é que vai ficar uma coisa horrível, mas assim, a qualidade vai sendo diminuída porque a precisão ela vai aumentando. Eu vou saindo daquela região muito estreita de folga e vou aumentando ela, aumentando um pouco essa qualidade, essa variação da tolerância, tá? Por exemplo, só para vocês entenderem, vamos dizer que no IT 0,3 aqui, ó, eu tivesse uma tolerância que fosse de mais ou menos, um exemplo, tá? Um exemplo, 5 centésimos. IT3, exemplo. Então, para o IT01, eu teria uma tolerância que giraria em torno de mais ou menos 0,001, tá? 1 milésimo de milímetro. Eu tinha 5 centésimos no IT3, no IT01 eu tenho 1 milésimo. Então, ficou muito mais preciso, tá? Esses valores não são os valores reais, tá? Então, foi um exemplo que eu dei para você perceber, tá? Mecânica corrente é a mecânica do dia a dia, aquilo que a gente produz, nossos componentes que nós vamos produzir. Por exemplo, o eixo de um rolamento, o eixo de uma engrenagem, o eixo de uma bucha. Vão estar, ó, por volta aqui de IT6, IT7, IT8. É essa região de trabalho de fabricação nossa, tá? E quando é uma coisa mais grosseira, tolerâncias muito maiores, vai de IT12 até IT16. E aí, a gente pode relacionar também, de acordo aí com o que diz a NBR 6158, tá? De 95, que cada vez que a peça fica maior, a tolerância também fica maior. Oxe, como assim? Perceba, o pedreiro produz uma parede, tá? Uma parede. A tolerância que ele usa muitas vezes é uma tolerância em centímetros. Porque a parede é uma coisa grande, ele não tem tanta precisão, não é um conjunto e tal. Mas, quando ele começa a assentar as cerâmicas, se ele for colocar um porcelanato, uma cerâmica que fica mais juntinha, que a peça já é menor que a parede, claro, ele já vai diminuindo essa precisão. Ou seja, ele precisa medir com um pouquinho mais de cuidado, porque senão ele erra na hora do corte, a cerâmica fica um pouquinho torta, não alinha, o esquadro não fecha. Então eu já vou ter uma medição ainda um pouco mais precisa, tá? Então vejam, a gente consegue dividir aí em 16 grupos de dimensões, tá? Então a gente vai ter de 1 a 3, de 6 a 10, 18 a 30. 16 não, 13 grupos de dimensões, tá? 18 a 30, 50 a 80, 120 a 180, 250 a 315, 400 a 500,
Aí a gente vai variando aí esses grupos de dimensões. Ó. Pode ir de 3 a 6, 10 a 18, 30 a 50, 80 a 120, 180 a 250, 315 a 400. Então a gente vai 1 a 3, 3 a 6, 6 a 10, 10 a 18, 18 a 30, 30 a 50, 50 a 80. Perceba, quando ele diz que é de 50 a 80, ele vai ter o 80 em 2 e vai ter de 80 a 120. Ó. Se a gente olhar para aqui, eu tenho 80 aqui e tenho 80 aqui. Mas quando a gente for consultar a tabela, a gente vai perceber que um é de 50 até 80 e o outro campo vai ser acima de 80 até 120. Então, se a medida tiver 80 milímetros, ela vai estar dentro desse grupo aqui, ó. Ela não vai estar no grupo de baixo. Agora, se tiver 81, aí ela entra no grupo de baixo, tá? Ok? Então, vamos dar continuidade. Outra coisa que vai existir em relação à tolerância é o campo de tolerância. Veja, eu estou falando um monte de coisa e você ainda provavelmente não está entendendo nada. Tanto esse grupo de dimensão, quanto essa qualidade de trabalho, quanto esse campo de tolerância que eu vou falar agora, ele vai compor uma tabela. E aí a gente vai pegar os valores de tolerância nessa tabela e somar ou subtrair com as dimensões nominais. Eu vou usar a dimensão nominal e vou somar ou subtrair com os valores que a gente vai ter de tolerância, tá? Então, perceba, os campos de tolerância, eles são divididos primeiro em letra maiúscula e letra minúscula. Então, letras maiúsculas são relacionadas a furo. Letra minúscula é relacionado a eixo, tá? Maiúsculo furo, minúsculo eixo. E perceba que aqui, ó, a gente chama de ajuste com folga o que sai do campo A até o campo, vamos dizer assim, H, que está no limite no H aqui, ó, H. Certo? Isso para eixo. Quando a gente fala de furo, eu vou ter do campo A até o campo H também, para furos. Nesse G aqui, ó, ele chama de rotativo. Ele foi montado e ele fica girando aqui. Dá para girar, no caso, uma bucha, um mancal, tá? Um mancal de deslizamento aí, tá? A gente vai ter, ele pode ser G, H. Quando a gente aumenta essas letras, ó, vai de J, K, M, N, a gente já vai ter um ajuste incerto. Eu já vou ter uma leve pressão, tá? E com interferência, pressão máxima. Veja, você pode não estar entendendo essa imagem, tá? Mas eu vou dar uma apagada nisso aqui, só para ver se clareia as suas ideias aí, tá? Vou dar uma iluminada. Veja, vamos lá. Aqui embaixo é como se isso aqui, ó, fosse um eixo. Eita droga. Aqui é como se isso aqui fosse um eixo, tá? E aqui é como se fosse um furo, tá? Aqui é o eixo embaixo, eixo, e aqui é o furo. E aí, quando eu vou vindo nesses campos para o G, F, E, esse eixo ele vai ficando menorzinho, ó. Ele vai ficando mais estreitinho, mais fininho, tá? Vai ficando mais fininho. No caso do furo, o furo vai ficando maior, tá? E eu posso combinar um furo que tem a dimensão A, ocupa o campo de dimensão, o campo de tolerância A, e um eixo que ocupa o campo de tolerância E. Posso relacionar os dois, depende. Ah, eu posso relacionar um que ocupa o campo T, um eixo que ocupa o campo T e um furo que ocupa o campo P. Perceba, esse carinha aqui, ó, ele vai subindo aqui, ó. E o furo e o eixo, aliás, eita, deixa eu tirar isso aqui. E o eixo, ó, ele vai ficando maior que o furo. E o furo vai descendo aqui, ó, vai ficando menor que o eixo.
Então, quando eu junto esse eixo aqui, esse furo V, com esse eixo V, eu vou ter o eixo muito maior que o furo, vou ter muita pressão. E muitas vezes eu não consigo nem montar, certo? Claro, isso depende do projeto. Nós vamos apenas interpretar e fabricar de acordo com o que está no projeto, ok? Aí você diz assim, tá, beleza, mas para que isso? Qual a finalidade disso, tá? Vamos supor o seguinte, que a gente tenha uma placa com diversos furos aqui nessa placa. Eita, tá embaixo da minha foto essa imagem, né? Deixa eu apagar isso aqui tudinho. Vou fazer aqui embaixo. Vamos dizer que a gente tem uma placa de um punção aí, de um estampo. E aí eu vou ter um furo aqui e um furo aqui. Outro furo aqui, outro furo aqui. E eu vou ter mais 4 furos aqui no meio. Vamos dizer que esses furos aqui, ó, da extremidade, ó, eles vão fixar o eixo. Vai ter outra chapinha dessa em cima. Precisa ser fixada. Então, esses furos aqui, ó, vai entrar um eixo, aí vai ficar prensado, ele não vai sair. O eixo vai ficar nesses furos aqui, ó. No furo 1, 2, 3, 4. Fica fixado. E aí nos furos 4, nos furos 5, 6, 7, 8, a gente vai ter uns eixos que vão ficar furando uma peça embaixo. Eles vão estar passando aqui, ó, nesses furos para um lado e para o outro para furar, vamos dizer, fazer furo de cinto. Tem um pininho aí, ó, que vai ficar passando, vai ficar fazendo furo num cinto. E aí aqui eu preciso ter folga para o eixo ir e voltar. E na extremidade eu preciso que ele fique resistente, parado. O que é que eu faço? Eu pego uma placa e furo com a mesma broca todo mundo. E aí eu posso variar o quê? As dimensões dos eixos. Então eu vou manter um furo padrão. Esses furos todos serão padrão. E eu vou variando as dimensões dos eixos. E aí para os das extremidades eu faço um eixo um pouquinho mais largo, com um diâmetro um pouquinho mais grosso, maior. E os furos do meio eu faço o eixo um pouquinho mais fino. Um pouquinho quanto? De acordo com a tolerância. De acordo com o valor de tolerância tabelado. Não exceda esse valor de tolerância. E aí eu consigo manter a folga adequada, sem ter excessivos desgastes, sem desperdício de matéria-prima, sem desperdício de material e com a maior vida útil do meu componente, tá? Então a gente pode manter um furo padrão ou um eixo padrão. Poderia fazer o inverso, tem um eixo ali, eu quero fixar algumas engrenagens nele, eu vou confeccionar ele com um valor padrão. Depois eu vou fabricando engrenagens ou rolamentos de diâmetros menores para colocar nele, onde uns vão ficar apertados, outros vão ficar folgados, tá? Isso é possível a gente fazer, depende do projeto, tá? Tá, professor, mas vamos entender como é que a gente consegue aplicar isso, colocar isso em prática, tá? Eu trouxe aqui, ó. Eita, que sono, Jesus. Desculpa aí, pessoal. 3 exemplos para a gente entender como é que isso vai funcionar na prática. A gente vai pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. A gente tem um eixo que tem um diâmetro nominal 28 F7. Como é que eu sei que é eixo? É de acordo com o desenho? Não, meu filho. De acordo com a letra. Olha a letra que aparece aqui, ó. É minúsculo ou é maiúsculo? Minúsculo, então é 28 F7. Então toda vez que esse F é minúsculo, a gente já sabe que é eixo. Mesmo que não tenha o desenho, apareceu F7, a gente já sabe que isso aqui é o eixo. E eu tenho um furo, ó, 28H7. Ó, o H maiúsculo quer dizer furo, tá? E eu preciso saber que tipo de ajuste é esse. Ó, primeiro passo, eu preciso encontrar esses dados na tabela, tá?
Vamos encontrar esses dados na tabela. Primeiro, dimensão nominal, 28 milímetros. Ó. Vamos procurar 28 milímetros na tabela. A tabela tá aqui, ó. Minha cara tá cobrindo aí a tabela, mas eu coloquei ela ampliada para você perceber, tá? Se você olhar, ó, daqui de cima, essa primeira linha, até essa última aqui embaixo, eu tenho medidas que saem de 0 até 1, 1 até 3 e vai até 450 e 500 milímetros. Lembra que a gente falou daqueles grupos de dimensões? Então, estamos aí até 500 milímetros, tá? E cada grupo desse eu vou ter um campo de tolerância diferente. Vou ter tolerâncias diferentes. Perceba, vou colocar essa coluna aqui, ó, essa linha, que vai de 180 até 250. A tolerância vai de 0 até mais 46. Mais 46 milímetros. Quando eu venho para menorzinho, ó, de 3 até 6 milímetros, vai de 0 até 12 milímetros. Ou seja, diâmetro menor, tolerância menor. Diâmetro maior, tolerância maior. Ah, professor, é 12 milímetros, é 16 milímetros, é 30 milímetros. Não, meu filho. Olha, está em milésimos de milímetros. Milésimo de milímetro, tá? Milésimo de milímetro. Lembre-se disso, certo? Então vamos começar. Olhando para o grupo de dimensões aqui, ó. A dimensão nominal é 28. Onde é que ela vai estar aqui? Ela está aqui, ó, nessa coluna aqui, ó. Entre 24 e 30 milímetros. Não é 28? Entre 24 e 30? Então, tudo que tiver nessa coluna, nessa linha aqui, eu posso usar. Todos esses valores aqui, ó. Todos esses valores aqui a gente pode usar. Então vamos lá. Eu já achei a linha que eu vou trabalhar. Agora eu preciso saber qual a coluna. Ó, primeira coluna é uma coluna de furo. Por que furo? Porque esse é um sistema furo base, tá? Então, qual a dimensão do furo para o H7, tá? Para o H7. Ó, para o H7, ó, 28, H7, as dimensões, ó, vão ser, de acordo com a tabela, de 0 até mais 21, ó. Então, eu posso ter H7 que vai me fornecer as seguintes afastamentos, 0 e mais 21. O H7 quer dizer isso. Então, minha dimensão nominal não é 28? Então eu vou ficar, ó, com 28 milímetros, tá? Mais o afastamento superior, tá? Vamos colocar aqui, ó, 0,021. Aí você, oxente, professor, não é 0,21 não. Lembre-se que isso aqui é milésimo de milímetro. Resultado, 28,021. O outro é 0, né? Quando eu somo 28 com 0 dá 0. Então essa daqui é a minha dimensão máxima. Qual a dimensão mínima? 28. Bola, ó. Dimensão mínima. Então, o furo pode ter de 28 até 28,21. Qualquer valor aí está dentro do padrão. Agora vamos consultar o eixo. O eixo que é o F7. De acordo com a tabela, ó, o F7 que está aqui, ó, a gente vai usar o que está nesta coluna. Ó. Houve um cruzamento, não foi? Quais valores? Menos 20 e menos 40. Então vamos lá. Ó. Menos 20, menos 40. Então vou fazer esse cálculo agora. Ó. Fazer a mesma coisa. 28. Isso
Isso aqui é furo, né? Deixa eu colocar aqui, ó, furo. E agora o eixo vai ser 28,00. Primeiro é menos 20. 0,020. A gente faz essa continha aqui, vai dar 27,980. E agora eu vou fazer 28,00 menos 0,040. Deixa eu apagar isso aqui porque tá meio feioso aqui. Deixa eu colocar certinho aqui agora. 980. Eita, aqui é 27 também, ó, cara. Deixa eu apagar novamente. Caneta. Aqui é 0, vai dar 27,960. Isso aqui são as dimensões do eixo, tá? Aí agora a gente faz a pergunta que não quer calar. Que tipo de ajuste é esse? Com folga, com interferência ou incerto? Relembrando aquilo que a gente falou. Ajuste com interferência, o eixo é maior que o furo, tá? Então ele vai entrar com dificuldade. Ajuste incerto, o eixo vai ter dimensões muito próximas ao furo. Vai ser incerto. Ora pode ser maior, ora pode ser menor. E com folga, a gente vai ter o eixo muito menor que o furo. Então vai ficar folgado mesmo. Então vamos analisar aqui. As dimensões do eixo. Eu vou pegar a menor dimensão que o eixo pode ter. Ó. 27 mm 960. Vamos usar agora a menor dimensão do furo. 28 mm. Esse eixo está folgado ou apertado nesse furo? Folgado. Isso aí. Está folgado. O eixo é menor que o furo. Agora vamos pegar essa outra medida do eixo aqui, ó, 27,980. Vou pegar a mesma medida do furo. Chegou em 28? Não, não chegou em 28. Então esse ajuste aqui é um ajuste com folga. Ah, professor, mas você não usou a dimensão máxima do furo. Meu amigo, se a mínima já está folgado, quando eu aumentar o diâmetro do furo, vai ficar ainda mais folgado. Então não vai rolar. O ajuste é com folga. Não sei se deu para vocês entenderem aí, tá? Vamos fazer outro exemplo para a gente tentar chegar, tá? Vamos usar agora um eixo que tenha que apresente aqui ó, o campo de tolerância, o K6. K6, a gente vai na tabela agora novamente, a procurar o K6, ó, o K6 aqui, ó. Então, ó, a gente vem nessa coluna aqui, ó. Vem nessa coluna K6. A linha vai ser a mesma, que é o 24 a 30, tá? Então, ó, as tolerâncias dela aqui, ó, os afastamentos, ó, vai ser mais 15 e mais 2. Olha o que ele chama aqui, ó, afastamento superior e afastamento inferior, tá? Mais 15 mais 2. Agora com esse 28 eu vou fazer assim, ó, 28,000 mais 0,15. Deixa eu apagar aqui. Meu mouse. Borracha. Caneta. 28,15. Quando eu somar isso aqui, ó, vai dar 28,015. E o outro é 5. 5 não, 2. Então vai ser 28, 0 mais 0,002. Que vai dar 28,002. Olha para aquelas medições iniciais, aquelas medidas originais que a gente tinha do furo, tá? 28,021 e 28. Essas duas dimensões aqui dos eixos estão maiores ou menores
que é as dimensões do furo. Rapaz, tá meio complicado, né, da gente visualizar isso. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma limpada aqui só pra gente organizar. Eu vou limpar uma área aqui. Vou apagar isso aqui, ó. Só pra ficar mais bonitinho. Vou apagar isso aqui. A gente já tem as dimensões ali, ó. E vou organizar da seguinte forma. Vou apagar isso aqui. Depois você faz o cálculo aí de novo, tá? Vou apagar isso aqui também. Vou apagar tudo aqui, sabe? Eu já sei que as dimensões do furo aqui, ó. Eita, droga. E do eixo, ó. O furo, ele vai ter 28,021 ou 28,000. O eixo vai ser 28,015 e 28,002. Olhando para aqui, ó. Para isso aqui tudinho, perceba. Essa dimensão do furo aqui, ó, essa mínima do furo, a menor dimensão do furo, ela é maior ou menor que essa dimensão do eixo aqui, ó. Nesse caso, o furo está menor que o eixo. O eixo está 15 milésimos maior que o furo. Vou olhar para debaixo agora, a segunda dimensão do eixo, a mínima do eixo, 28,002. Ainda está maior que o furo, 2 milésimos maior, mas está maior. Agora, quando eu observo essa dimensão máxima do furo e eu observo essa dimensão do eixo, a máxima do eixo, o furo agora está maior ou menor que o eixo? Oxi, ficou maior. E quando eu olho para a mínima do eixo, o furo continua maior. Então, com a dimensão em um limite, o furo é menor que o eixo. Com o outro limite, o furo é maior que o eixo. Esse aqui é um ajuste chamado de incerto. Então aqui, ó, como ele é incerto, ele vai entrar nesse aspecto aqui, ó. Ou aderente duro, ou forçado leve. Beleza? E vamos agora para esse último exemplo aqui, ó. Furo, eu vou repetir, tá? Aqui o furo é base, o furo é padrão, tá? Estou variando apenas as medidas do eixo, tá? Então o furo ficou com 28,021 a 28,000. Então nós vamos procurar agora o P6 na tabela, ó. P6 está aqui, ó. P6. Eu tenho mais 35 e mais 22. Mais 35 e mais 22, tá? Então, 28 mais 35, 28,035. 28 mais 22, 28,022. Agora, viu? Vejam só. Observa. Aqui eu tenho furo. Aqui eu tenho eixo. Independente da combinação que a gente fizer, o eixo, nesse caso, ele vai ser sempre maior que o furo. Sempre maior. De toda forma, o eixo é maior que o furo. O furo é menor. Então ele vai entrar sempre com interferência. Sempre com interferência. Porque o eixo, dimensionalmente, ele é maior que o furo. Ah, mas essa medida do furo é 0,21. Essa do eixo é 0,22. Está maior. Mas é só 1 milésimo, mas está maior, meu amigo. Não importa. Então esse ajuste aqui, ó, é chamado de ajuste com interferência. Ok? Interferência. Beleza?
Tranquilo? Deu para entender aí o sentido do jogo, tá? Então, para que a gente faça essas deduções, a gente precisa ter essas tabelas. Sem a tabela, é impossível a gente conseguir definir se o ajuste é com folga, se é com interferência, se é incerto. Ah, eu tenho que memorizar esses valores aí da tabela. Não, pelo amor de Deus, você não precisa memorizar nada, não. Só tem que saber usar a tabela, estar atento aos detalhes da tabela. Eu posso ter o inverso agora, eu tenho um eixo sendo base. Disso aí, o furo da peça é que vai variar de tamanho. Ficou horrível, horrível, horrível. Eita, nosso cego. Vou virar meme aí na internet. Mas enfim, o furo é que vai variar de tamanho, tá? E o eixo vai ser padrão, um diâmetro apenas, o mesmo diâmetro, tá? E aí você vai consultar a tabela agora do eixo base, não é mais a tabela do furo base. É uma outra tabela. Ah, professor, mas existe uma tabela para furo base H6? Sim, vai ter uma outra tabela para o furo base H6, para o H7, enfim, existem várias tabelas para a gente poder consultar. Então, tarefa de vocês é fazer a relação entre ajuste com folga, interferência, incerto, desses sistemas aí, onde a gente tem 3 ajustes. Eu quero que vocês me coloquem aí as dimensões aí. Eu vou deixar em anexo a tabela, tá? Do sistema eixo base. Vou deixar a tabela do sistema furo base e vou deixar o esboço dessa aula para você fazer as suas anotações, ok? Você imprime e faz as anotações no seu papelzinho aí. Vou deixar esse slide aí também para você fazer suas anotações. Valeu? E aqui, ó, é um exemplo que a gente tem do que seriam esses tipos de ajuste, tá? Quando eles são livres, quando ele é rotativo, quando ele é deslizante justo. Aderente forçado leve, ó, você vai usar um martelo ali, um macete. Forçado duro, um martelo mais pesado. Compressão, você vai lá para a prensa. Então, cada tipo de ajuste é montado de uma forma diferente, ok? E aí a gente tem as nomenclaturas relacionando furo e eixo para mecânica precisa, extra precisa, média, ordinária e as suas aplicações, ok, pessoal? Aguardo vocês aí mais tarde para a gente poder tirar dúvidas, esclarecimentos e falar um pouco mais sobre isso aí. Valeu, brigadão.